Mais um Papo Mineiro e desta vez nós vamos conversar com o executivo Luciano Carvalho, ele que atualmente é o diretor de vendas de marketing da True Altex. Mas ele tem uma vasta já passagem aí por outras redes, por outras experiências, então ele vai contar um pouco para nós hoje. Seja bem-vindo, Luciano. Maravilha, obrigado, Hernani. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer conversar contigo, participar desse papo mineiro, né? Daquele nosso jeito de ser, aquele papo bem tete a tete, tranquilo. E obrigado mais uma vez. Parabéns, primeiramente, pelo sucesso do Papo Mineiro. Eu vejo, acompanho bastante as suas entrevistas, muito boas, né? Digamos uma entrevista, um bate-papo, né? São bons Não bate-papos. vou falar entrevista porque é bate-papo mesmo, uma conversa muito gostosa, uma prosa boa. Exatamente. Né? Igual a gente está acostumado, né? Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho de você. Você está com a palavra. Bom, acredito que alguma parte do público já me conhece, eu já estou no mercado já há algum tempo, né? Já passei por algumas redes, passei por hotéis independentes e já acumulo uma experiência na parte comercial, marketing, distribuição, e sempre fui apaixonado por hotelaria, tanto que busquei me profissionalizar, estudei hotelaria, fiz a faculdade de hotelaria, turismo, administração com ênfase em hotelaria, e sempre busquei estar no mercado, e desde que eu comecei a faculdade, eu passei por algumas redes, como Ouro Minas, foi uma escola espetacular, a Rede Otom, que é outra escola espetacular de hotelaria, passando pela Verte, na implantação de algumas marcas, bandeiras, sempre na parte comercial, né? E aí, então, para montar a True, que era um sonho que eu tinha, juntamos alguns empreendedores e que já tinham um pensamento que a gente podia prestar um serviço um pouco diferente do que era feito até então pelas grandes redes hoteleiras, aí principalmente que se iniciou eu e o André Beckerman, né, também que já tem um tempo, já está na hotelaria. Nós desenhamos o formato que a gente entendia que podia ser produtivo para as novas operações, novos modelos de operação, e montamos a True com alguns conceitos que, por mais que pareçam tradicionais, né, Hernani, eles são, quando colocados em prática, eles acabam trazendo resultados muito positivos, a gente sempre dividiu na parte de operações e administrativo e financeiro, que é de cuidado do André, nós buscamos sempre fazer essa redução de custos, isso muito em estrutura de pessoal com alguns conceitos. Estrutura de pessoal não é que a gente reduza a quantidade efetiva, mas a gente trabalha com bastante tecnologia para minimizar os processos burocráticos e operacionais e conseguir deixar o nosso time bem afiado em atendimento, em hospitalidade, que é o que a gente acredita que, no final, ainda é a essência da hotelaria, né? Por mais que você tenha processos mais dinâmicos, mais automatizados, o que é muito marcante, um bom sorriso na recepção, você ter o bom atendimento humano, que se tratam de pessoas. No final de tudo, são pessoas, né? Então, a gente está com quantos hotéis em Minas Gerais? Em Minas, nós temos 4 hotéis. Nós temos em BH, 2 em Montes Claros e 1 em Uberlândia. E temos também operação em São Paulo, capital, no Paraíso, próximo a Paulista, Osasco e Rio de Janeiro. E ainda mais dois contratos, pré-contratos feitos para operações. E a nossa projeção para o próximo ano, a gente está operando em torno de 15 a 20 hotéis em outros destinos. Nós temos algumas negociações andando no Nordeste, o próprio interior de Minas, também boas oportunidades, e São Paulo, que é onde a gente entende que a gente tem crescido muito a presença e sendo muito bem recebido o modelo que a gente entende que é
que é um modelo que pode ser diferenciado e inovador para a gestão hoteleira, né? Porque, como eu te disse, nosso objetivo é reduzir, a gente reduz a estrutura de custos e otimizar nós temos um departamento de inteligência de vendas muito afiado para a gente otimizar os nossos recursos comerciais, né? Que hoje a grande vantagem hoje de nós, comerciais, é que a informação está disponível. Quando eu comecei lá em anos 2000, era aquele negócio, a coisa mais difícil era descobrir quem que era a pessoa. Hoje, no LinkedIn, no Instagram, você consegue descobrir a pessoa que você tem que contactar. O fato de você ter informação disponível, quando ela bem trabalhada, ela te encurta muitos caminhos, né? Mas vamos voltar a você. Você nasceu onde? Sou de BH, nascido e criado em BH, numa família grande. Eu tenho 6 irmãos, para você ter uma ideia, 11 sobrinhos, e sou eu, mais 4 homens mais velhos e duas meninas, uma mais velha e uma mais nova. Então eu tenho a honra de ter 11 sobrinhos. Então lá em casa tudo é festa. Eu falo, lá em casa não existe festa pequena, cara. Infelizmente meus pais faleceram, mas eu tive quando a gente tinha o Dia dos Pais, que era muito icônico. A gente fazia geralmente um almoço lá em casa, e aí você imagina, tudo era festa para 30 pessoas, que iam os irmãos, Começava as noras de 30, e né? os filhos. Começava de 30. A partir de 30. Então, sempre tive esse contato, sempre muito ligado à minha família. Então, felizmente, agora, além disso, eu ajudei a aumentar a família, porque eu acabei de ser pai de uma menina linda de 2 meses. Mas também, Então, você parabéns, imagina. que ótimo. Obrigado, cara. Eu estou naquele momento de desafio ainda, né? Que é babão, né? noite Momento sem babão. dormir, Momento babão. momento de babão. Que é a apreensão de vacinas. Hoje eu fui dar uma vacina que eles falavam que era de 2 meses, que ela ia chorar e tal. Hoje cedo acabou que foi tudo bem, mas você fica apreensivo, né? Esse aqui é tudo, é uma novidade, um momento. Tudo uma primeira viagem, né? Uma primeira viagem. Mas é bom demais. Né? Bom demais, bom demais. Então agora na minha família são 12 primos, você imagina. Tudo é festa grande, cara. Não tem jeito. Então nasci em BH, estudei aqui, sempre fui muito ligado a essas raízes mineiras. Eu sempre fui um grande apreciador do que BH tem para oferecer, né? E até um entusiasta das ações do convention, secretarias, e que tendem a trazer a exaltar o que Minas tem de melhor, né? Porque muitas das vezes eu já participei de fiz um estágio certa vez na Velotur, e quando era o aeroporto de Pampulha, aeroporto da Pampulha. O Confins ele ainda era pouco utilizado, enfim, um dos primórdios da minha vida profissional, e lá muitas das vezes a gente tinha dificuldade das pessoas saberem quais os atrativos, hoje o que Belo Horizonte tem, Belo Horizonte e o entorno, né, tem de interessante, de atrativo. E hoje eu falo com a nossa equipe de vendas, que comercializa os nossos hotéis em especial em BH, eu consigo montar uma agenda de 15 dias só com atividade muito legal e sem repetir uma. Então, não tem dúvida. Virou uma cidade turística fantástica, com um patrimônio cultural da humanidade, que é o Conjunto Moderno da Pampulha, né? Aquele também, a questão do Circuito de Liberdade, que é único na América Latina. Então, essas coisas, sem falar no Iotim, sem falar nas grutas, sem falar lá na Sora Piedade, sem falar nos esportes radicais, sem falar no Iotim mesmo, né? Porque é o internacional. Né? Então, muita coisa, né? Muita coisa hoje. E o entorno, né, não só a parte de cidades históricas, né, que já é muito difundido, mas hoje o mais interessante, a gente recebe vários grupos de lazer, porque hoje a nossa operação em BH, que é o Trip Savassi, hoje ele é o hotel oficial do Inhotim, inclusive o transfer oficial, ele parte da porta do hotel. Então, a gente recebe muitas demandas de lazer, mas o que eu tenho achado mais interessante, esse final de semana passado a gente estava com 2 grupos, e um dos grupos que veio lá do sul, eles estão fazendo um roteiro todo rodoviário, que o ponto alto é BH, né? E passando inclusive por outros pontos, outros atrativos que eles ficam 3, 4 dias visitando não só cidades históricas, mas os atrativos que tem no entorno de
de BH. E é interessante que é isso, Muito cada bom, dia né? mais você consegue trazer esses produtos turísticos que são atrativos, né, para o Brasil inteiro e mostrar ainda mais o que Minas tem para oferecer de bom, né, cara? Não tem dúvida. Minas Gerais e Belo Horizonte têm passado por um momento turístico de lazer fantástico, né? Tem passado, isso é Fantástico. muito bom. Agora, você disse, né, que sempre trabalhou em hotelaria, quer dizer, desde que eu conheço você também, realmente eu conheço você junto a alguma hotelaria, algum hotel, É. alguma rede. Como é que se deu esse gosto pela hotelaria? O que você estudou? Então, eu fiz administração com ênfase em hotelaria, né, e turismo. Até no momento quando eu estava para prestar vestibular, eu comecei a pensar muito o que seria interessante, o que eu gostava, e diferente do que muita gente pensava, de fato, meus amigos, eu estudei na UNA, era uma faculdade muito voltada para ciências gerenciais na época, em administração, em contabilidade, eu tinha comércio exterior, eu tinha alguns amigos que estudavam lá, e eles brincavam comigo, tá, qual que é a sua matéria? É arrumação de mala 2 que você vai estudar, né? Vou fazer turismo, né? Eu falei assim, não, cara, aí entra muito mais no conceito o interessante da faculdade que tinha a administração, eu tinha uma cadeira de administração, algumas cadeiras de administração bem relevantes e que me deram uma base interessantíssima. E nesse período, quando eu estava olhando o vestibular, eu pretendia fazer turismo, hotelaria, ainda não sabia muito bem, que a gente com 17 anos não sabe muito quais seriam os rumos, mas eu tinha interesse, achava que era um mercado promissor, era muito divulgado como que existiam grandes oportunidades nesse mercado e que o Brasil iria aproveitar. Infelizmente, ainda não aproveitou, porque você vê o que a gente recebe hoje É de turista verdade. estrangeiro, né, cara, é muito pouco, e sendo que o Brasil tem um grande potencial, mas enfim. Então, nesse período, eu buscava dois caminhos, eu sempre entendi que a minha área seria humanas, alguma coisa ligada à comunicação, aí pensei em fazer comunicação, jornalismo, publicidade, turismo, aí eu foquei no final em publicidade e turismo. Acabou que na escolha eu optei por fazer turismo e hotelaria, e quando eu entrei já na hotelaria, eu fui buscar um lugar que eu admirava e comecei a buscar uma oportunidade no Ouro Minas, que era um hotel muito icônico, né, na cidade, foi uma escola espetacular, como eu disse para mim, fiquei 10 anos da minha vida lá, da minha vida profissional, e tive um aprendizado muito grande. Na época passei por algumas, lá o Ouro Minas tem uma ferramenta que ele faz um mapeamento, várias empresas têm, a gente inclusive trabalha com uma ferramenta parecida com a deles, que faz um mapeamento do seu perfil, né, profissional. Então fala se você é mais analítico, mais comunicador, e eu fui na parte, eles me avaliaram como um comunicador. E na ocasião, ou seja, um perfil que era muito voltado para vendas, que era o que eu já queria, eu já tinha tido experiências anteriores fora da área de hotelaria, na área de telefonia, áreas também de turismo, mas na área comercial, então eu sempre busquei pela área comercial. Aí surgiu, só que eu queria muito entrar lá, e surgiu uma oportunidade de uma vaga em outra área, numa vaga que não tinha muito o perfil que eles identificaram que era o meu, que era uma vaga mais burocrática, de fazer cadastro, na época, para você ter ideia, fazer cadastro de FNRH, que era, você tinha que ficar digitando numa salinha atrás da recepção. Aí eu fui inclusive, quem me entrevistou lá, que foi a Gabriela Molinari, a gente trabalhou juntos depois, outras vezes, muito querida, mas na época ela era do RH, aí ela falou assim, Luciana, eu vou te falar a verdade, você não tem perfil, seu perfil não tem nada a ver com isso, mas se você quiser ir lá, eu tô vendo que você tá com tanta vontade, que se você quiser ir lá, eu deixo você fazer a entrevista técnica. Aí fiz a entrevista técnica com a pessoa lá, responsável, só que no final eu falei assim, pro próprio entrevistador, eu falei assim, meu sonho, meu objetivo é entrar aqui, mas realmente eu não vou durar um mês. No segundo mês eu já tô louco, já falei assim, não vou, era um perfil tipo de atividade que eu não iria, por não ter muito contato com hóspede, enfim. Aí acabou que surgiu logo em seguida uma oportunidade na área comercial, felizmente eu entrei, fui aceito e comecei sempre a trilhar esse Você ficou rumo. quanto tempo no Ouro Minas?
Eu fiquei 10 anos, cara. Foi de 2002, 2003 até 2013. Aí, depois do Ouro Minas, surgiu uma oportunidade, fui convidado para ir para a Rede Otom, e que também já é uma escola, né, de hotelaria, sempre revelou grandes profissionais, e era um desafio novo, interessante para mim, para conhecer um outro tipo de hotelaria, até uma hotelaria de rede, tradicional em algum ponto. Foi uma escola muito boa também, principalmente na parte de distribuição, que eles tinham um trabalho muito bem feito nisso, com o diretor de vendas e distribuição, que era o Tomás Ramos, que ele sempre é muito Muito bom empenhado profissional, nessa área. né? Muito bom profissional. Excelente. Ele algumas pessoas passam a nossa vida e você fala assim, a cada 5 minutos você tem uma faculdade, né? E eram as nossas conversas, e ele estava trazendo, ele trouxe para o Otom colocou o Otom na vanguarda da parte de distribuição, de RM, tinham bons profissionais com ele. Então isso foi uma escola muito interessante. Acabou que saí da rede, saí do Otom, comecei a montei uma empresa para fazer a parte comercial e marketing de alguns Optei. hotéis. A Opt Optei. É é, Optei Opt, mesmo? Opt era um Optei. escritório junto com um parceiro. A gente era a sede ficava em Brasília, mas era voltado mais para hotéis de lazer, mas felizmente, e a gente tinha um know-how, eu e a minha até então sócia, que era a Cristina, a gente tinha um know-how muito grande na parte de eventos, então a gente começou a enveredar para fazer alguns contratos, a representação de alguns hotéis de eventos. Nesse momento surgiu o contato com a Vert, que eu já conhecia, né, os diretores há muito tempo, a Érico, a Cássio, o Bruno, e nós fomos representar a Vert na parte principalmente a parte de eventos e alguns segmentos, né? Então a Vert me convidou para cuidar da regional Minas. Então acabou que nós saímos da Opt, eu fiquei exclusivo fazendo a parte comercial da regional Minas Gerais da Vert. E foi um período também muito bom, interessantíssimo, até por ser uma bandeira internacional, né? Trazer a Vert, mas trabalhar algumas bandeiras da Winda. Ramada, né? Ramada é muito bom, Ramada, muito conhecido, né? muito conhecida, e isso me trouxe um conhecimento muito da parte comercial internacional, em especial da Winda, e a franquia da bandeira, né, das bandeiras da Winda. Foi uma escola interessantíssima também, e acabou que no dado momento eu encontrei com o André, que hoje é meu sócio na Tru, a gente desenhou um formato, ficamos quase um ano falando o que a gente pensava, aí encontrava, falava assim, não, vamos pensar em algo diferente. Aí certo dado dia encontrei com ele tomando um café da manhã numa padaria perto de casa, e dele também. Eu falei assim, cara, vamos dar sequência nisso? Aí a gente sentou no café da manhã e começou resolvendo dar sequência. Aí foi bom que nós entramos no mercado, né, conseguimos, inclusive por já ter uma experiência em operar algumas bandeiras da Winda, nós conseguimos trazer o Trip para BH, né, o Trip by Winda, no prédio que era o antigo Clan Glass, que é um empreendimento que a FIENG é proprietária, né, do prédio, isso nos aproximou ainda mais da Winda. A gente começou a ver algumas oportunidades de crescimento de algumas marcas do Winda. A gente já tinha know-how, né, de como operar essas marcas, já entendíamos as facilidades dela e onde ela se encaixaria, e tanto que deu um resultado muito positivo. Até o Trip BH, em pouco tempo, em 2 meses, ele começou a dar um resultado melhor do que havia sido planejado, e começou a ser uma referência dentro da Winda, algumas ações que a gente estava fazendo, e esse era o nosso objetivo, né, criar essas referências. E tanto que depois desse momento veio o período, a gente já estava estabelecendo com o Hotel Trip, tinha a Operação Berlândia, Montes Claros, mas aí veio a pandemia.
Aí a pandemia, todo mundo... chegou um momento que você falou assim, e agora, né? O que vai ser, para onde nós vamos, hotel fechado, o que não fechava era 10% de ocupação, 12%, e nesse momento, mais do que nunca, eu e o André falamos assim, agora nós vamos ter que buscar outras oportunidades, vamos ver o que existe, isso vai surgir oportunidade, problema para uns, oportunidade para outros, né, Hernani? Aí claro, não tem dúvida. Começamos a viajar ainda mais. Eu falo que tinha época que a gente pegava voo sozinho, era só a gente no avião, pegava, não tinha ninguém, mas foi o momento que a gente entendeu que a gente tinha oportunidade de crescer, e durante o período de pandemia, a gente começou a fazer contato com alguns empreendedores, donos de hotéis, identificamos algumas oportunidades, porque nesse momento as coisas mudam, né? Elas saem do eixo normal, então muita gente queria mudar de administradora, tinha algumas administradoras que queriam ser vendidas, enfim, começamos a participar disso, e durante o período da pandemia, o presidente, o então presidente da Wyndham, o CEO, que era o Alejandro Moreno, e que inclusive participou da inauguração do Trip, e a gente sempre foi muito próximo dele, por causa da operação do Trip, né? Surgiu uma oportunidade, ele saiu da Wyndham, e a gente, como já tinha, e a gente já imaginava que existiam algumas oportunidades no mercado, ele entrou, claro, passado o período de carência dele da saída, ele entrou como na nossa sociedade, então hoje ele é sócio da Tru, é o CEO da Tru, que ele faz, inclusive, esses mercados. É uma pessoa muito conhecida no mercado, é muito respeitada, e trouxe alguns conceitos, desenvolveu muito a Wyndham no Brasil, né? Então, a gente entende até por isso, e surgiu algumas oportunidades, até como se a gente já tinha uma parceria forte com a Wyndham, ela ficou mais forte ainda, né? Porque já tinha, pela presença do Alejandro. E acabou que ele trouxe algumas ideias interessantes, que a gente até começou a fazer migrar para algumas áreas. A gente sempre teve um DNA corporativo, né, de empresas de hotéis business, porém ele trouxe inclusive uma experiência muito interessante de lazer, de multipropriedade. A Wyndham tem essa versatilidade, né? Tem alguns hotéis muito de lazer, alguns hotéis bem business, por mais que a gente já tenha tido alguma experiência de lazer, eu, o André, esse know-how e com esse conceito novo do Fractional, que desde que regulamentado no Brasil começou a se tornar hoje a grande oportunidade para investimento e para desenvolvimento dos equipamentos turísticos, no modelo de multipropriedade. A gente começou a visar esses mercados, tanto que é uma área que a gente tem entrado bastante. Em breve teremos, inclusive, novidades, além da parte corporativa, que a gente tem muito no DNA, e já opera as bandeiras corporativas da Wyndham, né, que tem algumas bandeiras, como o próprio Trip, que é uma marca muito urbana, corporativa, bem de business, com um perfil bem descolado. Então, isso, nesse momento, até mesmo antes da entrada do Alejandro, a gente começou a negociar algumas operações da Wyndham, como o Ramada, Ancora Osasco, o Trip Paulista Paraíso, e o Deizinho Rio de Janeiro, na Lapa. A gente começou a fazer algumas operações dessas bandeiras do Wyndham. E agora, felizmente, com o mercado aquecendo, nesse momento que a gente teve de pandemia, que foi difícil, mas vivemos, algumas oportunidades surgiram, e acredito que boas novas virão ainda para 2022, viu? Pelo menos nos últimos 2 meses melhorou bastante todas as praças nossas. Né? Mas é interessante o seguinte, nós já retomamos, né? Né? Evidentemente, chegar no patamar que estava no final de 2019, a todo vapor. Exato. Não, Ainda demora um pouquinho, mas a gente se apresente assim, já um 2022 mais cheio de coisas, né? Mais repleto de ações, de iniciativas, de eventos. Então, isso ajuda bastante, né? Não, isso mesmo. Retomada, essa é a sua visão também?
Sim, não, a retomada, uma praça que a gente sentiu que demorou muito para retomar foi São Paulo, porque é engraçado que a gente sempre falou que São Paulo era era o último a entrar na crise e o primeiro a sair, né, pela pujança econômica da cidade. Mas, em especial nessa crise, ela foi a que mais demorou, em virtude do perfil de negócio da cidade, né, que são muito multinacionais e que estavam proibidas, muitas delas ainda estão proibidas de viajar, eventos também, que são os dois grandes negócios de São Paulo, né? E também os eventos estavam parados, mas nós tivemos há pouco tempo uma experiência que me fez matar a saudade, que foi a Fórmula 1 lá em São Paulo, cidade lotada, diária média de R$ 600, voltando ao que as oportunidades que São Paulo tinha, mas aí agora, felizmente, Belo Horizonte também já retomou, Rio de Janeiro com as aberturas. Rio de Janeiro tem Mas algumas particularidades, mas tem retomado também. tem, mas é interessante que na hora que você fala assim, nós chegamos a R$ 600. Para um turista estrangeiro com um evento internacional, isso é $100. $100, não é nada, né? Esse que é o negócio, Entendeu? não tem. É menos de €100. $100 é É, menos de €100. Então, assim, a gente às vezes assusta com o valor para dentro do Brasil, que é realmente uma moeda mais enfraquecida, os custos mais altos, mas para o estrangeiro é água, né? Água doce, né? fácil, Eles exato. vêm tranquilo, porque pagar um hotel chique em São Paulo por $100, É bom demais. Esse que é fácil, né? Mas esse é a entrada desse capital que precisa, né? O estrangeiro vir, que é o que você falou, acaba que para o brasileiro, claro, em alguns casos, eles acabam não buscando esse perfil, buscam. A gente viveu isso, inclusive no período de pandemia, bastante, né? Até a mudança do perfil de hóspede. Que quem estava viajando era empresa média, pequena e média, andou nos destinos corporativos, né? E o lazer final de semana bombando, família viajando, querendo sair de casa, fazer qualquer programa que não seja ficar em casa, né? Por já ter ficado 1 ano e meio, né? copo fechado, né? Aí você tem que respirar novos ares. Então começou a ter um perfil, pra você tem ideia, nos nossos destinos os nossos destinos corporativos, os nossos picos começaram a ser na sábado. Antes era quarta-feira, né? Que era o dia com maior ocupação nas cidades. Depois começou a ser sábado por causa desse perfil até de rodoviário, turismo rodoviário, muita gente viajando de carro, né? Mas felizmente nós temos sentido muito essa retomada e estamos bem positivos, otimistas para 2022. Muito bem. Está na Luciano, hora. nosso tempo está quase terminando. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os jovens que querem também encaminhar para essa mesma profissão, o executivo hoteleiro. Ô, Hernani, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez, dar os meus cumprimentos a todas as pessoas que prestigiam o Papo Mineiro. E o negócio é isso. Agora é uma boa oportunidade, né, Hernani? Porque a retomada, é claro que o período de pandemia, todos os hotéis tiveram que enxugar a estrutura, porém agora já está acontecendo uma retomada inversa de contratação, de busca por profissionais no mercado. Então, a hotelaria, para quem quer começar, quem quer iniciar como uma primeira oportunidade profissional, é interessantíssimo, porque você tem diversas oportunidades de linha de frente, de aprender uma profissão e que te dá versatilidade para você mudar para outras áreas e buscar outras oportunidades. Então, esse é um momento que, inclusive, está acontecendo na hotelaria no Brasil. O setor de serviços, na verdade, vem crescendo, né, como um todo, e eu coloco o turismo como um grande, né, um dos maiores responsáveis, um dos grandes responsáveis por esse crescimento do setor, né, turismo e comércio, né, porque foram os dois que sofreram no serviço, né, cara. Acaba que algumas oportunidades têm acontecido, então a dica que eu deixo é aproveitem essa oportunidade, o momento é muito oportuno para essa busca da recolocação ou do primeiro emprego, e acreditar e trabalhar com vontade, sempre percebendo essa oportunidade, que elas aparecem. Existe uma frase que é do Tiago Nigro, que ele fala que é do Primo Rico,
Ele falou assim, o que você foca, expande. E isso é a maior verdade. Quando você foca em alguma coisa, se você acredita, sua visão expande, a sua percepção expande, que é igual, eu falei isso há pouco tempo, que minha esposa estava grávida, era impressionante quantas mulheres grávidas começaram a aparecer. Você começou a ver, né? Você começou a ver, gente, só tem grávida no mundo, mas aí você começa a perceber, né, gente? É impressionante. Não era sua visão, né? Não estava no seu campo de visão. Não, É isso estava, mesmo, né? não estava no foco, né? Luciano, obrigado, viu? Fernandes, Obrigado aí pelo obrigado, eu seu que tempo. Eu sei que agradeço. vocês são muito ocupados, que é muito trabalho, ainda mais nessa retomada, mas obrigado por contar um pouquinho da sua história. Também um pouco da Tru, aí com o Trip em Belo Horizonte, que está fazendo o maior sucesso, porque é muito bem localizado e um hotel de gabarito. Obrigado. Eu te aguardo para a gente tomar um café depois em loco. E eu não esqueço aquela pizza que eu comi aí de calabresa, que foi a melhor dos últimos tempos. Não, obrigado, cara. Depois eu comecei a comer, eu experimentei. No dia que você falou, eu experimentei de novo. Tinha muito tempo que eu não comia, que eu não. A gente Tá tem que. divina, tá muito bem feita, não tá? Muito boa, muito Muito gostosa. bem. Muito obrigado, grande Obrigado. abraço, viu? Valeu, um grande abraço, Hernani. Até mais. Então tivemos aí a história do Luciano Carvalho, esse executivo hoteleiro, que já tem uma ampla experiência. Papai recente, isso é sempre muito bom, porque a família crescendo, a gente também cresce junto, né? Espero que tenham gostado e até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.